situação de Pindamonhangaba. E hoje nós estamos aqui direto do gabinete do vereador Rafael Goff, aqui na Câmara Municipal de Pindamonhangaba. Duas perguntas que não querem calar. A primeira é sobre a tarifa de iluminação pública da cidade. E a segunda é a passagem de ônibus que subiu, que está mais cara que São José dos Campos e Taubaté. O vereador vai conversar com a gente, explicar para a gente como é que está a situação da iluminação pública, como é que ficou, como é que está a situação, o que foi resolvido. Bom dia, Maidana, bom dia a todos que estão nos acompanhando pela internet. O tema da iluminação pública é bem polêmico, né? Começou quando a prefeitura fez o projeto para fazer esse reajuste da tarifa, acabou sendo aprovado na Câmara. E aí agora ele foi revogado. Então agora, desde semana passada, não existe mais essa tarifa oficialmente. Ela voltou a ser cobrada como era antes. Aquela tarifa antiga que as pessoas já estavam acostumadas a pagar. Só que várias pessoas ainda receberam a conta de luz e estão recebendo a conta ainda com essa tarifa e tem me questionado. Mas Rafael, como é que a gente faz? Né? Que atitude a gente toma? O que pode ser feito? O primeiro passo que a gente fala é que a pessoa faça um pedido, ela protocole na prefeitura um pedido para que seja revogada essa iluminação. Até agora todos os pedidos foram negados, né? Depois que a pessoa tem esse pedido negado, a gente tem caminhado para que as pessoas possam entrar com uma ação judicial. Ela pode entrar na situação de pequenas causas, várias pequenas causas ali no Fórum Antigo. Não sei se você se recorda, mas no Fórum Antigo no centro da cidade, a pessoa pode fazer isso. Mas ela só pode entrar com esse pedido depois que ela tiver ouvido um não da prefeitura. Essa é a ação. Infelizmente, a única solução tem sido judicialmente. Rafael, na primeira confusão, 3 vereadores votaram contra. Você, o Oderley e o Pipas. Sim. E agora como é que ficou? Não, agora todos os vereadores votaram a favor. Votaram contra, contra esse aumento, né? Todos os vereadores, aliás, foi até a iniciativa do vereador Renato, ele fez o projeto, a gente todos juntos assinando para que não tivesse mais esse aumento. Nesse caso, uma pergunta que a população faz: quem vai pagar a conta? Como é que a prefeitura vai ressarcir esse prejuízo aí nas contas que alguns comerciantes aqui da cidade chegou até R$1.000 de aumento na conta da tarifa elétrica? Maidana, essa pergunta é importante poder fazer principalmente para o prefeito, porque foi o prefeito que tomou a iniciativa, veio da prefeitura esse aumento da iluminação pública, e só ele tem o poder de alterar isso ou não. Então a gente, quanto vereador, todos nós votamos contra esse aumento, revogamos esse aumento, não existe mais um aumento, certo? E aí, a partir do momento que ele não existe mais, a prefeitura não poderia mais cobrar. A gente questionou a EDP sobre isso, a EDP já deu uma resposta dizendo: olha, eu não consigo fazer nada com relação à contribuição, responsabilidade exclusiva da prefeitura. E aí, a gente viu uma entrevista agora do secretário dizendo que não poderia revogar, que não poderia deixar de cobrar agora, que seria só o ano que vem. Isso não procede. A gente, quando fala nessa questão, quando a gente fala no direito, do princípio da anterioridade tributária, é uma discussão que é o seguinte: na lei diz que todo tributo novo ele tem que respeitar um prazo de 90 dias ou o ano seguinte. Nesse caso, não é um tributo novo. Nesse caso, a gente está revogando o que existe, voltando a ser o antigo. Então, isso já tem que ser parado de cobrar desde já. É por isso que, infelizmente, a briga está começando a ser judicial agora. A gente está tendo que utilizar a justiça para que a população possa ser respeitada. O que revoltou a população é que o nível de desemprego é muito grande, muita gente desempregada, e os aposentados, a maioria está bancando até os filhos, nora, neto, que estão sem emprego. Não, está bem difícil para todos, está muito difícil para todos, isso no país todo, mas aqui em Pinda também não é diferente. Então aqui a gente tem vários desempregados, a gente está questionando a geração de empregos, a gente está falando cadê as indústrias, cadê novos empregos, novas oportunidades para as pessoas de Pinda, e enquanto a gente não tem nada disso, a gente tem só aumento, é um desrespeito com o nosso povo. Na tua opinião, como que a prefeitura poderia ressarcir o contribuinte, né, que é o munícipe, que é o principal, que é o eleitor aqui da cidade de Pindamonhangaba, nesse prejuízo aí que já tiveram praticamente quase 2 meses? Mas o primeiro passo já é deixar de cobrar.
já foi aprovada aqui essa nova lei, não tem que ficar inventando desculpa para poder continuar cobrando do povo. Não tem mais que cobrar da população. É isso que tem que ser feito. A população merece respeito. Já viu a manifestação na cidade inteira? Essa pressão, aliás, eu tenho que parabenizar a população de Pinda pelo esse esforço, pela essa reunião, que aí com toda essa pressão o prefeito não aguentou e teve que ceder. Então assim, primeiro parabéns para o povo de Pinda, mas agora a gente precisa saber quem cobrar. E isso aqui já foi aprovado pela Câmara, então a taxa acabou, não pode mais ser cobrada e eles estão querendo inventar desculpas, se basear em fazendo uma interpretação da lei que não é condizente, não traz a realidade, não é o que eu concordo, não é o que nós concordamos, porque a taxa não pode ser mais cobrada. Então, primeira coisa, respeito à população, para de cobrar essa tarifa, não pode mais fazer isso. Senão, de novo, como eu falei agora, vai ter que ficar sendo cobrado judicialmente. Imprensa TV Fala Cidade, falando com você, estamos conversando com o vereador Rafael Golpe. A pergunta seguinte que a população quer saber a respeito da passagem de ônibus que ficou mais cara que São José dos Campos e Taubaté. O que vocês estão vendo para melhorar, para solucionar esse problema aí? Porque também mexe com o bolso do povão. É uma outra tremenda falta de respeito da nossa população. Onde já se viu aumentar em 50 centavos a passagem, Pinda tem que pagar R$ 4,40 pela passagem. Isso daí é inadmissível. Aí você pensa o seguinte, ano passado o prefeito deu uma entrevista na TV dizendo que não ia reajustar a tarifa de ônibus. E o que aconteceu logo na semana seguinte? Foi alterado o valor. Isso ano passado. E aí eu fiz um projeto de lei que se tornou lei, foi aprovado por essa casa, proibindo o prefeito de aumentar ou reajustar a tarifa de ônibus automaticamente. Ou seja, ele não poderia mais aumentar essa passagem de um dia para o outro, pegando todo mundo de surpresa. A lei diz que, obrigatoriamente, ele tem que mandar uma planilha para essa casa com 30 dias de antecedência, dizendo o porquê que está aumentando, justificando o reajuste da tarifa. Mesmo assim, o prefeito desrespeitou a lei e apresentou um decreto aumentando a passagem. A gente fez a lei valer. Ninguém está acima da lei. Ninguém está acima da lei. E ele foi obrigado a ter que voltar atrás e apresentou uma planilha agora, com 30 dias de antecedência. Então, prorrogou o aumento da passagem. A passagem que seria em setembro foi para outubro. Aí várias pessoas perguntam, mas como vereador, vocês não podem barrar esse aumento? Infelizmente não. O vereador não tem essa capacidade de poder interferir no reajuste da tarifa. A gente não pode nem aumentar, nem diminuir a passagem de ônibus. Isso é exclusivo do prefeito. Então é importante que a população saiba que é uma decisão do prefeito. É ele que quis aumentar a passagem. Não teve nenhum vereador envolvido nisso. Pelo contrário, a gente tentou prorrogar, evitar que isso acontecesse, mas a gente não tem esse poder. Isso daí é exclusivamente do prefeito, é ele que decide. E o que o corpo jurídico da prefeitura, assessores e diretores falam a respeito? Não, eles alegaram uma planilha que eles mostraram que teve vários aumentos e que precisava ser ajustado. Mas a gente não concorda. O salário aumentou 1,2%. Esse foi o reajuste. Quantos mil desempregados tem Pinda hoje? Hoje a gente tem uma série, um número grande. Aqui de cabeça agora não consigo te responder. Mas a gente tem um número grande que, infelizmente, não são só os desempregados. Também são os que estão empregados. Imagina só aumentar 50 centavos por passagem. Se a pessoa pega 2 passagens por dia, nós estamos falando de R$2 por dia de aumento. Isso daí no final do mês dá mais de R$50 por mês de passagem. Passagem de ônibus de aumento. Não estou falando do valor total que ela vai gastar. Então isso daí sim é uma falta de respeito, principalmente nesse momento que as pessoas mais estão precisando. Rafael Golpe, para encerrar, quais são nas próximas sessões, o que vocês vão colocar aí em debate, aí na pauta aqui da Câmara, vocês vereadores, a respeito dessa situação aí das passagens de ônibus? É importante que as pessoas saibam e participem também. Foram feitas algumas audiências públicas no ano passado para tratar sobre a nova licitação do ônibus. Que muita gente pergunta, e o ônibus, como é que vai ficar? Vai ter licitação? Porque está prorrogando todos os anos. E aí, no final do ano, a prefeitura contratou uma empresa para fazer um estudo de como teria que ser o novo transporte na cidade. E aí agora parece que foi concluído. Então, no próximo dia 24 de outubro, acho que é a próxima quinta-feira, lá na Faculdade Anhanguera, às 19 horas, vai ser a audiência pública para apresentar esse novo projeto.
que a gente reivindicou? O que a gente disse tem que ter na próxima licitação do ônibus? Isso daí a gente não vai aceitar, tá? Se não tiver. Primeiro, respeito aos idosos. O Estatuto do Idoso diz que o idoso é idoso a partir de 60 anos de idade. Ou seja, a gratuidade do ônibus tem que ser a partir de 60 anos de idade. Pinda é a única cidade no Vale em que somente tem a gratuidade a partir de 65 anos. Isso daí pra gente não tem nem como ser discutido. Ônibus de graça a partir de 60 anos de idade, respeitando o Estatuto do Idoso. Isso tem que ser. E Pinda vai passar a ser assim também. Uma outra coisa, a integração. Pô, a pessoa está lá em Moreira César. A acessibilidade. Não, a acessibilidade tem que ser cumprida 100%. Todos os ônibus têm que ser acessíveis. Isso daí é uma obrigação. Já é uma obrigação. Mas a população aqui de Pinda está reclamando que está faltando em muitos ônibus. Então, mas todos os ônibus, quando foram apresentados, estavam acessíveis. Agora, a gente até pede para as pessoas, quando pegar algum ônibus que não tiver acessibilidade funcionando, por favor, tira a foto, anota. Você acha que diminuíram o número da frota, então? Não, porque toda a frota, ela estava, quando foi apresentada a frota nova, estava tudo funcionando. Quantos ônibus, lembra? Então, isso já foi alguns anos atrás. É que todo ano está sendo renovado. O ano passado aumentou também. Então, o que precisa? O que a gente pede até para a população também? Se alguém pegar o ônibus que não esteja com a acessibilidade funcionando, que anote o número do ônibus e o horário e manda para a gente. Manda porque aqui é a nossa função é fiscalizar. Até eu vou aproveitar e ver como é que eu faço, ver se a gente consegue fazer uma vistoria nesses ônibus, para ver se estão funcionando ou não. Mas é sempre importante a participação do povo. Essa interação com a gente é muito importante. E além disso, uma outra coisa que vai ter na nova licitação é com relação à integração. A pessoa pega um ônibus, sai de Moreira César, ela quer ir para Aretama. Ela tem que pegar 2 passagens, certo? Saiu de lá, parou no centro vai para Aretama. Então, agora o que a gente quer é o quê? Que tenha a integração. Então a pessoa... Os interbairros. É um padrão de Curitiba. Poxa vida, sim, a gente tem uma cidade tão grande, já que está falando uma cidade tão grande, e aí as pessoas têm que pagar tão caro, que tem uma integração para que ela pague uma passagem só. Então se ela quiser atravessar a cidade, ela vai atravessar com uma passagem de ônibus. Isso é respeito à população. É isso que a gente tem pedido com relação à integração. Um outro ponto, que é a questão de muita reclamação dos munícipes e nossa também, com relação à cobertura dos pontos de ônibus. Falta mesmo vários, a cobertura. Não, falta muito. Vários aí. Falta muito. No atual contrato, a empresa é obrigada a cobrir 10 pontos de ônibus. 10 pontos de ônibus por ano, isso não é nada. Isso não é nada. Tem bairros aí que só um bairro precisa de 50 pontos de ônibus. Aí você fala, como é que pode? Então a gente tem cobrado isso daí. Eu dei uma sugestão para que as coberturas do ônibus deixassem de ser obrigação da empresa e passassem a explorar de uma outra maneira. A gente tem que utilizar, Maidana, coisas que dão certo em outras cidades. Acho que tudo que é bom a gente precisa trazer para cá. E tem muitas cidades que conseguiram reduzir o valor da passagem fazendo isso. Vamos lá comigo. Hoje a empresa é obrigada a cobrir 10 pontos de ônibus por ano. Não é nada, não consegue fazer nada. E isso e esses gastos estão lá no valor final da planilha, que justifica o valor de ônibus. Então eu já falei nas audiências públicas, já fiz a solicitação para que os pontos de ônibus deixassem de ser responsabilidade da empresa. Aí fala, mas como assim, Goff? Por que isso? Se você faz uma licitação para a exploração de ponto de ônibus por empresas de publicidade, sabe o que vai acontecer? Primeiro, você vai deixar a empresa de ônibus, ela não vai ser mais responsável por isso. Então isso vai poder reduzir o valor da passagem. Uma outra coisa, você coloca lá que vai ter que fazer 100 novos pontos por ano. Um exemplo, tá? A gente tem que fazer um cálculo pela quantidade por ano. E a empresa de publicidade vencedora, ela vai fazer esse ponto, ela vai manter esse ponto e ela vai poder explorar a propaganda nesse ponto de ônibus. O que acontece? O que acontece? A empresa que vai vencer, que vai construir esses pontos de ônibus, a prefeitura não vai gastar um centavo. Nós não vamos gastar nenhum centavo, isso vai ser tudo da empresa privada. E ela vai aproveitar e transformar isso em publicidade. A empresa vai querer manter o ponto de ônibus conservado, ela vai querer estar bem iluminado, vai ter que ser ponto de ônibus bom e bonito, porque as pessoas, e funcional, para que as pessoas possam querer estar nesse ponto e se sentir bem. E ela vai poder explorar a publicidade, ou seja, a gente consegue muitos pontos a mais na cidade, pontos cobertos, bem cuidados, sem gastar um centavo. Essa é a minha solução. A exemplo disso, o Dejamir, nosso repórter também, jornalista aí com a gente, nós temos aí a cidade de Guaratinguetá, que é a cidade turística agora. Nós temos vários pontos de ônibus em Guaratinguetá, com o patrocínio da BASF, da Tecno, da AGC, Fábrica de Vidro, a italiana.
Então, como você falou, claro que as empresas vão ter maior orgulho de manter os pontos de ônibus no capricho, porque o nome deles está lá. Exatamente. Mas é uma parceria com a prefeitura. Mas a iniciativa tem que ser da prefeitura. É que como vereador eu não posso pegar e fazer uma lei obrigando a fazer isso. É que é importante que as pessoas saibam até onde vai a função do vereador e do prefeito. Porque o vereador, a função principal é fiscalizar e legislar. Só que a gente não pode fazer todas as leis em todas as matérias que a gente quer. Eu não posso criar um imposto, por exemplo. Isso a gente não pode fazer. Eu não posso criar cargo ou tirar cargo da prefeitura. Isso também a gente não pode fazer. Então tem algumas coisas que são exclusivas do prefeito. Nesse caso, é competência exclusiva da prefeitura. A gente está fazendo o quê? A gente quer que a nossa cidade cresça. A gente quer que a nossa cidade evolua e quer que a população seja respeitada. Essa é a cidade que eu amo, a cidade que eu vivo, a história da minha família inteira está aqui. Imagina só, o meu compromisso, meu compromisso em primeiro lugar com a minha família. Eu tenho compromisso com a minha família, eu tenho compromisso com a minha cidade. É a cidade onde eu vivo, onde eu amo, onde eu tenho orgulho de falar. Eu vivo em Pinda. Então assim, a gente tem que sim brigar pela nossa cidade. E como vereador, a gente está dando a solução. Fala, prefeito, ó, essa é a ideia, essa é a solução para a gente resolver o problema do ponto de ônibus. Vamos resolver? Esse é o problema do ônibus. Esses são os problemas. A gente tem que dialogar e a gente quer que a cidade cresça e evolua, mas respeitando o povo. Não dá para simplesmente chegar, aumentar a passagem e continuar ruim do jeito que está. Rafael Groff, a gente agradece o convite, né, que nos fez na nossa empresa TV, a visitar o teu gabinete. Agradecemos também a tua entrevista e aproveitamos aí para parabenizar você também pela grande expressão de voz que você teve aí como deputado nesse pleito que está se encerrando. Sim, eu que agradeço, Mariana, agradeço o carinho aí, me coloco à disposição de vocês, sempre que for preciso. E mais uma vez agradecer a população de Pinda por todo o carinho, a eleição, a maneira como as pessoas me tratavam, como me tratam, sabe, com muito respeito, com muito carinho, valorizando o nosso trabalho. E quando a gente ama o que a gente faz, nada disso, não tem dinheiro que pague isso daí. Sabe? É tão bom a gente poder acordar e andar na rua olhando no olho das pessoas, de cabeça erguida, sabendo que nós estamos fazendo um trabalho em prol da população. Eu deito minha cabeça no travesseiro com a consciência tranquila, tipo, eu estou fazendo uma melhor. E andar na rua e ter esse reconhecimento das pessoas, isso não tem preço. Então eu vou continuar sempre ao lado da população. É para isso que eu estou aqui. Eu fui eleito para representar o povo, a nossa população de Pindamonhangaba. E é isso que eu vou continuar fazendo o resto da minha vida, se Deus quiser. Diretamente aqui do gabinete do vereador Rafael Groff, na Câmara Municipal da cidade de Pindamonhangaba, repórter Jocelyn Maidana para a Imprensa TV Fala Cidade.